Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente audiência pública. E para darmos início a essa audiência da Comissão da Saúde e Assistência Social para debater o tema O Dia do Nascituro, convido o nobre vereador Aloísio Pinheiro para secretariar os trabalhos dessa noite. Convido também para fazer parte da mesa diretora dos trabalhos as seguintes autoridades. André Miciara, em defesa da vida regional sul do estado de São Paulo. Maria Isabel de Oliveira Panaro, coordenadora da diocesana da Comissão Bioética em Defesa da Vida. Tânia Regina de Alcântara Coelho, do Conselho Tutelar da Região Norte de Osasco. E o... Convido o Dom Frei João Bosco para fazer parte da mesa. Bispo diocesano. Solicito ao secretário que anuncie as demais autoridades presentes. Seja boa noite a todos. Senhor presidente, queremos anunciar e agradecer a presença do Dr. Professor Candal de Lima, assessor do prefeito Jorge Lapas, para assuntos dos nossos irmãos da Igreja Católica. E ele foi vereador da 11ª e 12ª legislatura da Câmara Municipal. Agradecer também a presença do inspetor Ubaldo, neste ato representando o comandante Paulo Siqueira, da Guarda Civil Municipal da nossa cidade. Agradecer ao senhor Fernando Soares de Oliveira, Seminário São José, Casa de Teologia, membro da Comissão de Bioética em Defesa da Vida, essa comissão da Diocese de Osasco. Senhora Tânia, já foi anunciada. Senhora Ana Lúcia Leite, desse ato, representando o vereador Josias Nascimento de Jesus. O senhor Benedito André Costa, ele é presidente do Conselho Municipal de Saúde, agradecemos a presença do André. Agradecer a pastora Vera Lúcia Gonçalves, do Ministério da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Paulistana. Agradecer o padre José Ailton, da paróquia São Vítor. Agradecer também ao frater Renato Duarte, cofundador da Frater Querigma, membro da Comissão de Bioética em Defesa da Vida da Diocese de Osasco também. A senhora Joselene Trajano, repórter, revista e rádio AM 1. E o senhor Nelson de Souza Filho, ele é presidente da Associação do Centro Promocional Cristo Rei do Jardim Baronesa, na Zona Norte de Osasco. Obrigada, vereador. Rogamos às demais autoridades que, mesmo em seus lugares, sintam-se como componentes da mesa diretora. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do ofício 66 de 2014. Osasco, 26 de agosto de 2014. Audiência pública, dia do nascituro. Excelentíssimo senhor, solicito providência para a realização da audiência pública a fim de atender a Lei 4.504/2011, que institui no calendário oficial do município de Osasco o dia do nascituro, a se realizar no dia 7 de outubro, às 19 horas. Informamos que será necessária a disponibilização de serviço de som, copa, recepção e cobertura do evento
pela TV Câmara. Na certeza de sua especial atenção, agradeço antecipadamente e renovo meus votos de elevada estima e consideração. Aloísio Pinheiro, vereador do PT e líder do Executivo na Câmara. Encaminhada ao excelentíssimo senhor Antônio Aparecido Toniolo, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Na pessoa do André Miciara, da Comissão em Defesa da Vida Regional Sul 1, do Estado de São Paulo, da CNBB, gostaria de agradecer a presença de todos os palestrantes. Eu agradeço a presença do público aqui presente e a imprensa. Informamos que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, canais 9 ou 16 da operadora Multivia e pelo portal da Câmara de Osasco na internet, osasco.sp.leg.br. Convidamos a população para que participe dessa audiência pública, enviando perguntas e sugestões. Basta acessar no portal da internet e clicar na opção Envie mensagem ao plenário, localizada no lado esquerdo da tela. O público aqui presente pode participar, retirando formulários na recepção ou com os nossos assessores. As questões pertinentes serão respondidas na parte final deste evento. Eu convido agora para começar a palestrar sobre o Dia do Nascituro a senhora Maria Isabel de Oliveira Panaro, coordenadora da Diocesana da Comissão Bioética em Defesa da Vida, e a fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição. Obrigada. Eu quero cumprimentar a mesa, vereadora Karen Gaspar, na pessoa do nosso querido, nosso bispo diocesano, Dom Frei João Bosco. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Agradecer imensamente a vinda do André Miciara, que vem lá de Campinas, né, da Diocese de Campinas, representando a Comissão Regional do Sul 1, da CNBB, para palestrar para nós esta noite sobre como que devemos acolher, defender e proteger a vida humana desde a concepção até a sua morte natural, perpassando por aí na defesa do Estatuto do Nascituro, que se encontra no Congresso Nacional, tramitando nas comissões, e pelo que nós temos conhecimento, está na última comissão. Já passou, Candal, inclusive na Comissão de Finanças, né? Agora só falta a Comissão de Constituição e Justiça, e daí já vai para a votação final. Então, é por isso que nós escolhemos esse tema, para que nós possamos fortalecer a luta, para que nós consigamos fazer com que este eco deste inocente chamado nascituro, que nada mais é que um ser humano intrauterino e que não é ouvido, mas que nós, que nos entendemos como defensores da vida, estamos aqui nesta noite, vereador Aloísio, que me deu a honra de apresentar esta lei, projeto nosso, da nossa comissão, foi o nosso primeiro projeto em defesa da vida, para fazer com que Osasco tivesse no seu calendário oficial o Dia do Nascituro. E quem fez essa apresentação nesta casa foi o vereador Aloísio. Muitíssimo obrigada, Aloísio. E que quem sancionou esta lei foi o nosso ex-prefeito, Emídio de Souza, que tanto nos empoderou nesta árdua luta que é a defesa dos nascituros. Bom, vereadora, quero imensamente começar a agradecer todos os membros da nossa comissão. Somos poucos, somos apenas em 13. Nem todos conseguiram vir hoje, porque a maioria trabalha e tem várias atividades. Inclusive, nós estamos tendo, desde o dia 6, desde ontem, o workshop lá no Osasco Plaza Shopping, que está muito bacana. Nós conseguimos, através
do superintendente, do seu Davi, de ceder um espaço um pouco maior, onde nós colocamos uma televisão com um vídeo e onde a gente fica passando vídeos sobre a bioética e passando também sobre a questão do aborto, pois o aborto é uma das lutas da bioética. Nesta 4ª semana diocesana, ecumênica, que estamos realizando. É o 4º ano, pois esta lei, a Lei 4.504, ela foi sancionada em 2010. Né? Então, nós ficamos muito felizes com esta casa, porque foi por unanimidade, né, Luísio, que foi votado. Isso significa que todos os vereadores, todos, sem exceção, né, vereadora Karen, são grandes defensores da vida, pois aprovaram de imediato, e assim que foi aprovado, o vereador Aloísio levou para o prefeito, aonde nós fizemos um grande ato lá na Cúria Diocesana, com a presença do nosso bispo emérito, Dom Hercílio Turco, viu, Dom João? E o Monsenhor Claudemir e vários outros padres presentes, onde o ex-prefeito Emídio de Souza sancionou esta lei. E esta lei não só não só estabelece o dia do nascituro no calendário oficial, mas também a Semana em Defesa da Vida. Como os senhores sabem, e as senhoras, este mês é o mês da criança. É o mês de nós defendermos a vida. Então, nós estabelecemos apenas uma semana. Mas eu creio que todos nós juntos podemos fazer tranquilamente o mês em defesa da vida. Né? Então, nós estamos começando aos poucos. Né? Então, começamos com uma semana. Mas, quem sabe, mais para frente, a gente consegue fazer todo mês. E por que não o ano? Né? E por que não o ano? Porque a vida é o bem maior que nós temos. É o dom de Deus. E este dom de Deus, que é um presente que cada um de nós, senhores e senhoras aqui presentes nesta noite, nós ganhamos através do sim das nossas mães e dos nossos pais. Então, eu agradeço imensamente ao meu pai e à minha mãe por ter dito sim à minha pessoa. E, por isso, nesta noite, eu estou aqui para fazer a defesa da vida desde a sua concepção. Agradeço ainda imensamente todos os que não puderam estar aqui, mas que estão lá no Osasco Plaza, também divulgando toda esta nossa semana e incentivando as comunidades, incentivando as pessoas a participarem da segunda caminhada em defesa da vida, que nós realizaremos, com a graça de Deus, e com todo o apoio do prefeito Jorge Lapas, no sábado, às 9h da manhã, né, Candal? Às 9h da manhã, e depois nós faremos um ato ecumênico, juntamente com o Conselho dos Pastores da cidade de Osasco e com a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de toda a região. Então, eu convido os senhores para que também participem, pois, à noite, nós ainda teremos, no mesmo dia 11, um grande espetáculo teatral, onde nós vamos estar assistindo a peça chamada Desabafo, a Realidade da Vida. É uma peça belíssima, escrita pelo meu amigo Renato da Frater Querigma, e que é também um excelente ator. Vocês vão poder constatar isto lá no céu do Jardim Santo Antônio, no céu José Saramago. E convido ainda para que amanhã, que é o dia estabelecido como dia 8, nacionalmente como dia do nascituro, para que possam celebrar conosco
na Catedral Santo Antônio, a Santa Missa, em prol dos nascituros, com a bênção a todas as nossas mulheres gestantes, que o Dom Frei João Bosco dará amanhã. Então, eu conto com a presença de vocês também na noite de amanhã. E, para finalizar, eu quero convidá-los para o encerramento desta semana, que se dará no dia 12, às 11 horas da manhã, na Catedral Santo Antônio, também na Missa dos Jovens. Então, por favor, participem conosco. Muitíssimo obrigada e vamos à palestra principal. Muito obrigada. Parabéns, Maria Isabel, que se não fossem ações como essa, pessoas, né, que estão ao seu redor, os direitos não seriam exercidos com dignidade. Então, parabéns. Eu convido agora a senhora Tânia Regina a fazer uso da palavra. Você vai precisar que desfaça da mesa para usar a pendrive? Não? Conselheira tutelar, por favor, pode usar. E membro da comissão. Uma boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa na presença da vereadora Karen, vereadora Luísio, nosso bispo, importante a participação dele aqui, Abel Panaro, né, que faz com que a gente esteja aqui lutando em defesa da vida, e o André. Quero também cumprimentar a comissão da bioética, essa comissão que trabalha em defesa da vida. E quero cumprimentar também todos que vieram aqui, principalmente aqueles que defendem a vida diariamente. E também representando o Conselho Tutelar da região de Osasco, quero dizer a todos vocês que uma das nossas atribuições é defender e proteger a vida. E não tem sentido se nós não defendermos o nascituro, o direito dele nascer. A nossa profissão, o nosso trabalho não tem sentido se nós não garantir que essa vida tem o direito de nascer. Então, enquanto conselheira, estou, sim, defendendo a vida, desde a sua concepção. E agradeço a Deus, em primeiro lugar, a Jesus, que nos dá uma vida plena, para que esta criança, para que esse ser humano tenha o direito de nascer, garantido pela lei do homem e também pela lei de Deus. Agradeço a todos. E finalizando a minha fala, gostaria de dizer assim para as feministas: você tem direito ao teu corpo, mas não direito de tirar o corpo de uma outra vida. A vida que está dentro de você, ela tem o direito de nascer, sim. E ela precisa ser protegida e defendida por todos que defendem a vida. Muito obrigada a todos. Obrigada, Tânia. Eu convido agora o doutor professor Candal de Lima, assessor do prefeito de Assuntos Jurídicos da Igreja Católica e vereador da 11ª e 12ª legislatura aqui da Câmara Municipal. Por favor, sinta-se mais do que à vontade. Boa noite a todos. Que a Virgem Maria cubra com o seu manto a cada um de vocês. Cumprimentar a mesa, a presidente que em exercício nesse ato, a Karen, presidente, né, que já foi vereador quando o senhor foi presidente da Câmara e muito me ajudou em algumas honrarias que homenageassem algumas pessoas da cidade de Osasco, nosso querido vereador Aloysio Pinheiro. Também um abraço carinhoso a Dom João Bosco. Nós temos uma afinidade, fazemos aniversário no mesmo dia, dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição. A Bel, lutadora, parabéns, Bel. E, em público, já peço desculpa pelas as correrias, que, infelizmente, não conseguimos algumas coisas, ficamos pendentes, mas que Deus sabe de todas as coisas. Ao nosso senhor André, que o senhor possa ser usado, seja a própria boca de Deus, quando assumir aqui esse microfone.
a todos os funcionários da casa, em especial ao Eudes e a todos esses meninos aí que cuidam carinhosamente de todas as audiências públicas. Tivemos aqui uma audiência maravilhosa da ideologia de gênero também, e onde Deus foi glorificado nessa casa. Eu só queria me aprender também assim a renovação carismática católica, enfim, a Igreja Católica, ela vem abraçando também um movimento muito forte. Pedi a permissão para a Bel para que nós pudéssemos anunciar esse evento. Eu estive em Aparecida, tocando no encontro nacional de intercessores. Oramos, bispo, por 40 minutos pelas eleições, para que Deus fizesse a vontade dele nessas eleições. Fizemos oração por todos os padres, bispos, seminaristas. Fizemos tudo isso numa oração onde Deus se manifestou no coração da igreja. E lá também tive a honra de conhecer o coordenador do Brasil Vivo Sem Aborto, que é... Estou com a camisa, estou vendo no vídeo que está aparecendo bem, mas tem esse folhetinho que foi entregue também. E eu gostaria de estar lendo algumas coisas que diz esse panfletinho, que é Mobilização pelo Brasil Vivo Sem Aborto. Como você pode cooperar com a mobilização pelo Brasil Vivo Sem Aborto? Existem 5 passos que nós vamos passar para vocês. O primeiro é uma decisão. E a decisão é assim: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um desses meus irmãos mais pequenininhos, foi a mim mesmo que o fizeste. Todas as vezes que deixastes de fazer isso a um desses pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Mateus 25, 40 e 45. Segundo passo, a oração e a penitência. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Efésios 6, 18. No passo 3, obter conhecimento. Se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos livrará. João 8, 31, 32. E o quarto passo, a prática. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato, que construiu a sua casa na areia. Mateus 7, 26. E Jesus respondeu: não matarás. Mateus 19, 18. E pelos seus frutos eu os conhecereis. Mateus 7, 16. Quinto passo, divulgação e ampliação desse projeto. Esse projeto lindo que brilhantemente vem sendo coordenado pela Bel Panaro, mas também que nós possamos reforçar com esse novo projeto da renovação, para que juntos nós possamos alcançar muito mais vidas que precisam da palavra de Deus. Porque se estão no erro, é porque ainda a luz não chegou, eles estão nas trevas. E esse compromisso de levar a luz é de nós, todos nós que somos cristãos. A divulgação e ampliação do projeto. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Oséias 4, 6. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande, como a Bel falou, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Eu acho que nós temos um grande exército a partir de hoje. Levantai-vos, enfim, fecho as minhas palavras, aliás, as palavras de Deus, que é: levantemos nossa pátria de seu abatimento, e lutemos por nosso povo e por nosso lugar santo. Convocar então toda a gente a fim de se prepararem para a luta, de rezarem, de implorarem piedade e misericórdia de Deus. Vamos lutar até o fim, até o chamado de Deus, por aqueles que não têm esse privilégio que nós temos de falar sim à vida. Obrigado. Eu convido agora o proponente da lei, o vereador Aloísio, que está à Secretaria dos Trabalhos, para deixar a sua mensagem também, colocando a tribuna à sua inteira disposição. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa, começando aqui pela presidente da Comissão de Saúde da Câmara, a qual comissão eu integro também, sou membro, a nobre vereadora Karen Gaspar, e já agradecer você por estar colaborando de forma decisiva nessa audiência pública. Quero cumprimentar
a Isabel Panari, que a gente vem trabalhando aí, não somente nesse tema, mas outros temas de interesse da sociedade civil osasquense. E cumprimentar o senhor André Miziara, que ele é da Comissão em Defesa da Vida Regional Sul do Estado de São Paulo, e cumprimentar de forma muito respeitosa aqui o nosso Dom Frei João Bosco, ele é o bispo diocesano da nossa cidade e de toda a região, que é composta a Diocese de Osasco por diversos municípios, no total de 16, é isso? 12 municípios, olha a responsabilidade, né? Eu fiquei surpreso que eu nem sabia que o bispo conseguiu arrumar um tempo para vir à nossa audiência, e eu fiquei bastante feliz ao encontrá-lo aqui na sala de estar, porque é muito importante para nós a sua presença, do ponto de vista de estar aqui certamente não apenas configurado, mas assumido, né, o papel da igreja, que vossa reverendíssima é o representante maior, no caso da Diocese de Osasco. A sua presença ela reforça, dá força, dá apoio para que as ações, que uma lei no papel, só a lei não serve para nada, mas as ações para que possam ser consequentes no sentido do esclarecimento, no sentido de uma campanha, no sentido de que a gente possa fazer as pessoas compreenderem a importância do nascituro. Mas eu quero cumprimentar o padre José Ailton, meu amigo, que é da paróquia São Vítor, né? E cumprimentar a pastora Vera, da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Paulistano, e cumprimentando os dois, eu estendo meus cumprimentos a todos os religiosos presentes, a todas as pessoas que aqui estão, e os demais integrantes, sem agradecer a minha assessoria pela presença bastante forte aqui, e alguns amigos que nós convidamos. Eu considero importante para que a gente possa, juntos, socializar um pouco mais da importância dessa lei. Na verdade, a Comissão de Bioética e Defesa da Vida, ela fez uma... Eu quero aproveitar e cumprimentar os membros dessa comissão que estão aqui presentes. Ela fez um conjunto de ações, e entre elas era necessário e importante que tivesse uma lei municipal. A lei, inclusive, já é realidade de outros municípios, a partir de Osasco, e eu fiquei com a responsabilidade, isso em outubro de 2011, por solicitação da Bel Panari, que ela gosta de ser chamada assim. Ela nos procurou para que nós pudéssemos, aqui no Legislativo, apresentar a lei, porque certamente a maioria que aqui está presente sabe como que é a tramitação. Todo e qualquer cidadão, ele pode apresentar uma proposta de lei, mas tem que apresentar para um representante do Legislativo, para que ele possa transformar em lei aquela ideia, aquela sugestão. E foi exatamente isso que aconteceu. A partir da Comissão de Bioética e Defesa da Vida Diocese, eu fui o vereador procurado para que pudéssemos transformar em lei o dia no nosso calendário, oficializar junto à Prefeitura de Osasco, aos diversos órgãos públicos e à nossa cidade, que ficasse instituído no calendário oficial do município de Osasco o dia do nascituro, que é no dia 8 de outubro. Nós estamos fazendo essa audiência pública no dia de hoje, em função das agendas da Câmara, que nem sempre consegue. O ideal seria que fizesse no próprio dia 8, mas é difícil, uma hora porque é um feriado, cai no sábado, então, porque a agenda da Câmara já estava ocupada por um outro evento, e o que prevalece na casa é a chamada ordem cronológica das solicitações das audiências. Mas o objetivo de colaborar com essa lei, eu estava muito mais preocupado com a questão de uma campanha, que a gente pudesse, a partir dessa lei, possibilitar a participação do Executivo, aí envolvendo as escolas, associações, enfim, todos os setores organizados da sociedade civil, a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, e independente do credo religioso, independente da cor, da raça, da condição social, que nós pudéssemos fazer uma lei que iniciasse um processo
né, de discussão, da preocupação. E eu, por exemplo, já falei isso em outros momentos, uma das principais preocupações são os próprios dados estatísticos nossos, Dom Bosco. Porque nós temos a gravidez precoce, a Tânia, que é conselheira tutelar, sabe bem do que nós estamos falando, e os dados estatísticos eles são extremamente preocupantes. E a ideia da lei é fazer com que as pessoas possam se dar conta, especialmente as mulheres, mas os homens também, porque a mulher não engravida sem o homem. Então, os homens também serem chamados a atenção para que nós pudéssemos colocar as pessoas num patamar de preocupação e, ao mesmo tempo, de ter instrumentos de conhecimento, como, por exemplo, esse material que foi feito pela própria Diocese, mostra um conjunto aqui de procedimentos, que a lei é isso. É levar palestras, é levar informação, é levar conhecimento, para que se saiba dos riscos, mas especialmente para que as mamães que estão ainda no início da fase de suas vidas, que é o que acontece muito, se a gente for aqui na maternidade Amadora Aguiar, que é a nossa função de andar pela cidade, pelos órgãos públicos, de saber o que está acontecendo e propor soluções, nós vamos ver claramente essa questão. Uma hora ou é a gravidez precoce, ou outra hora é uma gravidez que ela não tem responsável, a não ser a mulher que vai. Não tem, não conhece, hora não conhece o marido, outra hora ele não topou, ele não quis, então não continua, não tem o parceiro, não tem o companheiro, nenhum momento dos mais delicados da vida da mulher, que aflora a sensibilidade e coloca a mulher numa responsabilidade imensa, que é gerar outra vida. E a questão do nascituro, inclusive, precisamos mudar a legislação federal, porque a legislação, nós temos o projeto 2000 na Câmara Federal, precisa avançar mais, né? Precisa da força de todos. Lá em Brasília não dá para um vereador ir lá e falar, olha, pauta isso aqui que está resolvido. Não dá. É preciso uma organização muito expressiva para a gente fazer as coisas andarem lá. Então, por exemplo, a legislação que nós temos hoje vigente, o que considera a vida? É a partir do nascimento. É depois do útero. E nós estamos querendo que seja já dentro do útero. Por isso que a lei, ela coloca aqui logo no artigo 1º, que fica instituído o dia do nascituro, mas já fala o seguinte, para efeitos desta lei, olha só, considera-se nascitura aquele que tem vida intrauterina. Então, a lei já é clara logo no artigo 1º, no seu parágrafo único, para não deixar dúvida nenhuma sobre essa questão. Mas as legislações, tanto de âmbito estadual como de âmbito federal, precisam também acompanhar. E nós precisamos trabalhar muito, porque tem muito a ser feito nesse campo. A Comissão de Bioética da Diocese, que se reúne sistematicamente, ela já produziu alguns documentos e já colocou as questões que se deve avançar no caso dessas legislações que eu disse, de âmbito estadual e federal. E deixar a título de sugestão que precisa ampliar os parceiros, porque é uma tarefa difícil. O próprio tema, ninguém quer discutir. Nós poderíamos ter umas 50 vezes mais pessoas que tem nesse plenário, que não coubesse aqui, mas é um tema que, por uma questão, inclusive de natureza cultural do nosso povo, ele é um tabu para se discutir. É bastante complexo, mas ele é necessário, porque certamente nós vamos dar uma contribuição para que a gente possa, como diz no artigo 3º, ter, especialmente as mulheres, com mais informação. Porque o que a gente detectou em um conjunto de estudos e trabalho, que certamente a Comissão de Bioética também, descobre-se que falta o quê? Um conjunto de informações. Então, a mamãe, natureza precoce, por exemplo, não tem informação nenhuma, nem sequer dos riscos que ela está correndo e quem ela está submetendo a risco.
e principalmente sobre a sua própria saúde, que foi outra questão, Dom Bosco, que me chamou muita atenção, que essa lei ela tem um viés fundamental, Candal, para que a gente possa fazer com que a mulher ela se prepare melhor para uma gravidez. Faça os passos. É muito comum chegar nos hospitais, nas maternidades, as mamães sem terem feito o pré-natal. O pré-natal eu diria, todas as etapas que antecedem o nascimento, né, da criança após o útero. O pré-natal, se não fizer, você pode ter uma série de consequências, tanto para a mamãe quanto para a criança. E outras questões que nós fizemos questão de colocar na lei, a questão da paternidade responsável, que eu disse. Que entra a responsabilidade dos homens. Como é que pode nós termos, quando nós vamos muito para que temos, é o nosso trabalho, a Tânia também vai bastante, outros aqui certamente, quando nós vamos na periferia, especialmente onde as pessoas têm salários menores e oportunidades também menores, a gente percebe claramente que aquelas pessoas não conseguem medir as consequências do que significa ter 4, 5, 6, 7, 8 filhos, mas sem condição econômica, sem as condições mínimas necessárias. Ainda bem que os governos avançaram, que nós tínhamos um problema da fome, inclusive, que ele foi combatido por uma merenda balanceada, bem organizada nas escolas. Mas isso quando ela adquire já a idade de ir para a escola. Então, só para exemplificar, é um conjunto muito grande de problemas que nós encontramos. Por isso, eu sempre chamo a atenção dos homens para essa questão da paternidade responsável. Eu conheço, infelizmente não apenas um caso, onde a criança nasce e o pai não quer ver, não vai. Não se aproxima. Parece que a gravidez daquela pessoa que era companheira dele foi o motivo, a razão da separação. Quer dizer, então os homens precisam ter a sua participação, precisam adquirir esse senso da chamada paternidade responsável. A importância do pré-natal que já disse, o aleitamento materno, está tudo isso no artigo 3º da lei, os direitos sociais e outros correlatos, importante isso, e também a participação dos órgãos públicos, né? Que é o que nós estamos fazendo, nós transformamos em lei e definimos que deveria ter anualmente uma audiência pública, para que haja participação oficial do órgão público chamado Câmara Municipal, mas também, certamente, o candidato disse aqui que a Prefeitura está apoiando em determinadas ações da Comissão de Bioética em defesa da vida e que nós queremos que outros segmentos também apoiem. Nós precisamos do governo do Estado, precisamos até do governo, inclusive do governo federal, e a sociedade civil, que é esse processo de orientação que nós registramos no artigo 4º, do acompanhamento à educação, à cidadania, à segurança alimentar, que já falei, e principalmente as gestantes, durante a semana do dia do nascituro e durante todo o ciclo gestacional. Por quê? Porque também se identificou que a desnutrição, a mulher até consegue ter o seu filho, mas os problemas que vão acompanhar a criança, depois a sua própria adolescência, a sua vida, que tem um médico aqui, sabe muito bem que terá problemas assim absurdos em função de que não houve todo um preparo. Então, eu penso que a lei ela é muito mais de chamar a atenção, de alertar e pedir que a participação seja efetiva do ponto de vista do esclarecimento, do ponto de vista da solidariedade e daquilo que a Tânia disse. Não cabe a nós interromper a vida de ninguém. E assim nos ensinou o Criador. Então, por isso que precisa cada vez mais aumentar a responsabilidade com relação a essa questão, seja por parte dos homens, seja por parte das mulheres. E agradecer a vocês que vieram aqui hoje. Boa noite. Obrigada, vereador. Eu convido agora o senhor André Miciara, da Comissão em Defesa da Vida Regional Sul do Estado de São Paulo, a fazer uso da palavra.
Precisa que desfaça a mesa? Não? Boa noite. Boa noite, senhoras e senhores. Composição na mesa. É com muita honra e gratidão estar aqui presente com vocês. Eu vejo assim a Câmara Municipal de Osasco preocupada com esse trabalho tão belo que é em defesa da vida. É fundamental que nós realmente trabalhamos isso, porque, inclusive, a gente vai estar explicitando muitos detalhes, porque eu quis abordar num segmento onde se trabalha as sequelas do aborto. Porque tem-se muito falado dos direitos da mulher. Só que precisamos conhecer as sequelas. E os dados que eu vou estar apresentando para vocês são dados científicos. E é nisso, ou seja, é a verdade. É a essência da verdade que precisa ser prevalecida, precisa ser trabalhada. E é nesse contexto que nós estamos trabalhando. E precisamos nos aprofundar nisso, sermos claros com isso. E tem alguns conceitos, alguns já conhecem, outros não. Peço desculpa àqueles que já trabalham, já conhecem, mas é necessário a gente trabalhar isso. Eu faço parte da Comissão Regional Sul, da CNBB, também da Comissão de Bioética da Arquidiocese de Campinas, sou vice-presidente da Associação Guadalupe e trabalho também, eu sou consagrado à Comunidade de Sal e Luz de Campinas há 11 anos, e lá nós temos um trabalho que nós acolhemos as gestantes que desistiram do aborto, em face sua vulnerabilidade social, por algum motivo, ela necessita de um acolhimento. E aí, dentro lá, o que nós fazemos? Todo um trabalho de logística, de todo pré-natal, ultrassom, maternidade, psicológico, psiquiatra, e vai. Então, vários trabalhos que nós fazemos nesse sentido para as gestantes que desistiram do aborto. Também para aquelas gestantes, aliás, já mães, que também correm risco dos seus companheiros por vários problemas, que não venha ao caso, por isso que nós colocamos, não venha ao caso julgar as pessoas, o necessário, como nós cristãos, católicos no caso, nós precisamos acolher, porque é vida. Independente se a pessoa tem algum problema ou não, faz parte da nossa essência. Se a gente não dá um sentido na vida das pessoas, as pessoas não vão ter sentido de vida. Isso é fato. E a nossa vida é pautada nisso. Então é necessário que a gente trabalhe em cima disso. Vamos trabalhar alguns conceitos. A virtude e o aborto. Como o aborto somente pode irromper em uma sociedade não virtuosa? Sociedade virtuosa. Para entendermos o que é uma sociedade virtuosa, devemos partir da definição mesma de virtude. Virtude é uma qualidade que aperfeiçoa o agir humano de acordo com a nossa natureza. Todo agir humano é em direção a um fim. Na natureza, a especificidade do homem é dada pela inteligência. E a inteligência é a capacidade de conhecer a verdade. E isso é o pressuposto nosso, que nós precisamos trabalhar, a verdade. Só será virtuosa uma sociedade que tenha como hábito agir em direção a um fim determinado pela própria natureza do homem, que em última análise é dado pela inteligência, que nada mais é que é a busca da verdade. A verdade de uma afirmação é uma correspondência ou uma concordância entre o que uma pessoa pensa, acredita ou opina. E o que realmente existe ou não existe na realidade, que é independente das nossas mentes e do nosso pensamento. Ou seja, a verdade
ela é empírica. Ela é fato. Ela é causa e consequência. Se, por exemplo, eu pegarmos esse copo e jogar, a lei da física comprova que o copo vai cair. Essa é a verdade. Essa é a verdade empírica. Se eu falar, não, isso aqui não vai cair, porque essa é a minha verdade, é o meu pensamento, não está condizendo com a realidade. E é nesse pressuposto que nós vamos estar trabalhando, principalmente nas sequelas. Ataques à verdade, o ceticismo. Dificilmente se consegue convencer a maioria das pessoas se não há verdade em nada, nem está declaração mesma de é verdade. Formas amenas de ceticismo. Isso pode ser verdade para você, mas não para mim. Ou seja, relativismo. Isso pode ter sido verdade um dia, mas não é mais assim. Uma declaração não é verdadeira ou falsa porque nós afirmamos ou negamos tais afirmações. Uma declaração tem verdade ou falsidade nela mesma, independente do que eu penso, das opiniões que eu tenho ou dos julgamentos que eu faço. Isso pode ser verdade para você, mas não para mim. É a questão, tudo é subjetivo. E aí, o que acontece? Fica naquela diálogo e briga de opiniões, que na verdade não se chega a lugar nenhum, porque não é verdade. Aqueles que persistem nesse erro tomam a verdade e a falsidade em um assunto inteiramente subjetivo. O objetivo da verdade reside na alegação de que o indivíduo faz a veracidade do seu julgamento. O aspecto objetivo reside na concordância ou correspondência entre o que um indivíduo acredita e opina, e a realidade sobre a qual ele está proferindo um julgamento, quando ele mantém uma certa crença ou opinião. O aspecto objetivo é o primário. Fatos das pessoas no passado terem consenso sobre um assunto e hoje, por conta dos meios disponíveis, verificarem que não é como se pensava, não muda em nada a verdade objetiva. Porque a verdade é clara. Então, de fato, a verdade não era conhecida no passado. Se uma afirmação é objetivamente verdade, ela é imutável e para sempre. Caso contrário, não é uma verdade objetiva, porque muda conforme as opiniões. O que muda são as opiniões em relação à verdade e à falsidade do assunto em questão e não a verdade em si mesma. Aí nós entramos na questão do reino das dúvidas, porque muitas vezes aquela questão, né? Se fala 1 milhão de vezes a mentira, a gente vai acreditar que aquilo é verdade. São poucas afirmações que nós podemos, com certeza, afirmar ser uma verdade objetiva. Isso inclui muito conhecimento da própria atividade científica, uma vez que conhecimento passou a ser sinônimo de verdade. E quem tem o status de possuir o conhecimento é a ciência. Vamos entrar especificamente nessa questão do aborto. Toda discussão sobre a licitude ou não do aborto recai justamente dentro dessa atmosfera moderna, na qual observamos justamente essas formas amenas de ceticismo. Que não é uma pessoa, não tem noção em si mesmo, vai morrer mesmo, o corpo é da mulher, pode se interromper a gravidez na hora que quiser, conforme quiser. Conceito de maternidade e paternidade, homem e mulher, hoje em dia, para muitos, e se está implementando isso, é questão de subjetividade, é questão da ideologia do gênero. Nós vamos entrar neutralidade da dimensão social do sexo. Ou seja, nós vamos estar implementando uma atividade que não é a verdade. Porque nós nascemos ou homem ou mulher. É fato. E se a gente colocar, até achei interessante, eu vou estar abordando isso,
Na Bíblia, o que está escrito? Adão e Eva. Será que nas nossas Bíblias está Adão e Ivo? Não está. Está Adão e Eva. Então tem muita gente tirando coisas que o próprio Criador fez, homem e mulher, sua natureza e sua essência. Nada contra aquilo que nós estamos colocando, tá? De ser pessoas do mesmo sexo. Não é isso. Mas a gente precisa entender as consequências de tudo isso. Para quê? Para que o aborto? Nós sabemos que é um controle mundial da taxa de natalidade. Nós sabemos que hoje a população está em torno de 7 bilhões e as fundações querem colocar 2 bilhões apenas. Então, a taxa de natalidade tem que ser para negativo. E, infelizmente, tem muitas sequelas em função disso. Na Europa, nós vemos os casos que agora estão querendo reverter esse processo, principalmente a questão previdenciária. E aí nós temos vários problemas em função disso. Quem são eles? Eu não vou entrar muito no contexto, porque é muito complexo, nós não temos muito tempo, mas nas sínteses, são as fundações internacionais, Rockefeller, MacArthur, Ford, Bill Gates, etc., e aí vai. Né? Consequências psicológicas. Aqui está todo o conceito científico ao qual nós estamos abordando. 27% das mulheres que cometeram aborto apresentaram ideias suicidas. Uma taxa 4 vezes maior que as mulheres que nunca engravidaram. E mais 3 vezes maior que as mulheres que deram à luz. Houve um aumento de 61% do risco de pensamentos suicidas associados ao aborto. Houve um aumento de 31% no risco de forte depressão na faixa dos 25 anos de idade. Mulheres com histórico de aborto têm aproximadamente 3 vezes mais chance de apresentar depressão significativas em comparação com as que nunca abortaram. A taxa de suicídio é aproximadamente 6 vezes maior entre as mulheres que abortaram em comparação às que deram à luz. E muitas dessas sequelas não é hoje, não é semana que vem, passa-se 20 dias, passa 30 dias, 40 anos. Um dia vai aparecer. Mais cedo ou mais tarde. Porque faz parte da natureza e a essência humana criada por Deus. E esse é o ponto. O risco de suicídio é 154, mais alto entre mulheres que abortaram em comparação às que nunca deram à luz. O aborto aumenta a chance de desenvolvimento de transtorno bipolar em 167% e de forte depressão em 45%. Esses dados eu peguei com a Patrícia Bernardo, a psicóloga médica em psicologia comportamental da Universidade de Brasília. E aqui tem alguns conceitos, vou passar rapidamente, psicológicos decorrentes ao aborto na gravidez não desejada. Vários assuntos, estudos foi trabalhado gravemente a saúde mental das mulheres que já realizaram os abortos induzidos. E aí tem vários relatos, esses aqui eu não vou entrar muito em detalhe, porque são muitos. Porque, por exemplo, vamos entrar só por questão ali da queda de autoestima, aversão ao marido ou ao amante, frustrações do seu instinto maternal, depressão, tentativa de suicídio, neurose diversas. Ou seja, essas são sequelas. E aqui está, depressão, tal, e aí vai relata muitos detalhes. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque o nosso tempo é corrido. Vou deixar aqui esse arquivo, caso alguém queira, pode se aprofundar com mais detalhes. Não se fala muito, mas uma das consequências físicas é o câncer de mama. O risco de câncer de mama é quase que duplica após um aborto, e ainda mais aumentado com 2 ou mais abortos. Só para vocês terem uma ideia, na Rússia, que foi implementado o aborto em 1920, hoje a média de mulheres que já abortaram na Rússia está em 7. Não são raros aquelas que já cometeram 30. Então, o que acontece? A gente entende que
você vai ver muitos problemas que acontecem em função da saúde. E as pessoas não têm noção. Muitas vezes tem relatos de depressão e a pessoa nem associa que é o aborto cometido na adolescência. Sabemos que vários casos, uma delas de uma mulher de 67 anos com câncer de mama, e ela tem certeza que é em função do aborto que ela cometeu quando ela era adolescente. Só que isso não se coloca. Por quê? Se coloca um aborto como direito. Mas a própria ciência fala que isso é contra a natureza do próprio humano, do ser humano. E aqui nós temos aí, eu tenho todo um artigo científico elaborado, né, dos anos, das datas. Se vocês quiserem pegar, fiquem à vontade, depois podemos estar partilhando com vocês. Câncer de ovário. Exato. As mulheres que têm um aborto enfrentam um risco relativo de 2,3 de câncer cervical em comparação com as mulheres que nunca tinham abortado. E as mulheres com 2 ou mais abortos enfrentam um risco relativo de 4, quase 5. Riscos elevados de câncer no ovário, similares e fígado ligado ao aborto único ou múltiplo, ou seja, um único aborto pode provocar isso. Ou vários, né? Aumento dessas taxas de câncer, para o caso de mulheres abortadas, estão aparentemente ligadas às percentuais de interrupção não natural, que não entra aqui o aborto espontâneo, que a própria natureza sabe que está em má formação. Tá? Não natural das alterações hormonais que acompanham a gravidez e cervical, não tratada a lesão. Aí tem a endometriose, risco de pós-aborto, para todas as mulheres, mas especialmente para as adolescentes, que são 2,5 vezes mais propensas a desenvolver endometriose após o aborto do que as mulheres com idade entre 20 e 29 anos. E aqui também tem todo um relato. Né? 10% de complicações são imediatas dos abortos praticados. As complicações principais que podem ocorrer no caso imediato, seria infecção, embolia, perfuração, dilaceração do útero, complicações com anestesia, convulsões, hemorragia aguda, danos cervicais e choque séptico, que é infecção generalizada. As complicações menores, infecção, hemorragia, febre, queimadura de 2º grau, dores abdominais crônicas, vômitos, distúrbios gastrointestinais, sensibilização do RH. E aí temos mais alguns dados, que é da Associação Nacional Pro Vida e Família, dos métodos que são utilizados do aborto. Método de aspiração pode lacerar o colo do útero provocado por uso de dilatadores. Insuficiência do colo uterino, favorecendo abortos sucessivos no 1º e no 2º trimestre. Isso, a média, em 10%. É só um relato importante, que muitas vezes as mulheres que abortaram, elas têm um problema do pós-aborto e querem, vamos dizer assim, suavizar o problema com uma próxima gravidez. O que acontece? Imediato. Quase que tem um estudo que certifica má formação fetal. Por quê? O endométrio, ele está machucado, ele é ferido, ele é uma membrana super sensível. E aí acontece, infelizmente, o feto não se consegue desenvolver adequadamente nesse ambiente afetado por isso. Fora também a gravidez ectópica, que é o feto fica na trompa de falópio. Ele não desce porque o próprio organismo, em comunicação bioquímica, ele fala que o endométrio não está apropriado para acolher esse próprio feto. Então, o que acontece? Ele fica localizado na trompa de falópio. E é uma gravidez de altíssimo risco. Perfuração do útero, hemorragias uterinas, etc. Né? Isso, só para a gente ir um pouco mais rápido, perda de sangue, fortes hemorragias causadas pela falta de contração no músculo uterino, necessidade de transfusão de sangue. Ficamos sabendo de um caso que uma moça foi fazer aborto e levaram ela para o hospital. Ela tomou 10 bolsas de sangue. Infelizmente,
O corpo ele tem uma capacidade limite de transfusão de sangue. Apesar de todo esse esforço dos médicos, infelizmente ela veio abortar, ela veio a falecer. Então as pessoas não conseguem compreender isso. Evacuação incompleta da cavidade uterina. Necessidade de prolongar a sucção e fazer a coletagem imediata. Possibilidade de extração do hemômetro. Formação de aderências no interior do útero, com consequências esterilidade, frequentemente amenorreias. Possibilidade de placenta prévia na gravidez seguinte, criando necessidade cesariana. Solução hipertônica salina, que também tem vários relatos, vários problemas que precisam de fazer curetagem e tal, ou seja, ali tem infecções, hemorragias, aí vai. Ou seja, recorre às mesmas situações. Complicações tardias, insuficiência e incapacidade do colo uterino, aumento da taxa de nascimentos por cesárea, para permitir que o bebê consiga viver, mesmo que prematuro. Essa questão de ser prematuro, isso também é recorrente em função do aborto, isso é frequente. Danos causados às trompas por possível imperfecção pós-aborto causando infertilidade. Isso lá coloca-se 18%, mas o número pode agravar também. Número maior de complicações em mulheres grávidas que anteriormente provocaram aborto. Quase 68% entre as que abortaram. E 13, quase 14% entre as que não abortaram. Entre todas as complicações mais graves, é a hemorragia, que transforma a nova gravidez em gravidez de alto risco. Ou seja, aí nós temos vários problemas, né, partos complicados, imunização em pacientes com RH negativo e tal. A criança, né, o feto, dores intensas, morte violenta. Sobre as crianças, existe um estudo que a criança ela já sente, principalmente a partir dos 3 meses, ela já sente, ela tem o sistema nervoso dela já está completo, então ela já sente tudo isso. Eu tenho um relato de uma enfermeira do CAISM, que ela falou para mim que quando eles vão aplicar uma solução salina para fazer o aborto, o feto ele se esvai. É incrível como a natureza se protege. E ela falou o seguinte, que inclusive teve um caso em que aplicaram 9 soluções e não conseguiram abortar a criança. 9. E ela sobreviveu. Tudo bem, com várias sequelas, né? Mas ela sobreviveu. Aqui se fala sobre a malformação fetal, né? Aí tem aqui a doutora Lucinda Maria Cuivo. Na qualidade médica da saúde pública, ultrassonografia, etc., especializa em administração hospitalar, fundadora e diretora do Instituto Municipal de Mulher Fernando Magalhães, no período de 86 a 93. Ela trabalhou desde 75, e ela coloca a posição dela, o relato que elas estão ao aborto da anomalia fetal. Para justificar o aborto no caso de malformação fetal, detectada por exame de ultrassonografia, costuma dizer que a gestante corre risco de vida, aparecimento de poliandrâmico, toxemia gravídica, deslocamento da placenta, atonia uterina. Aí ele coloca vários relatos. Cabe a mim dizer que tais riscos são inerentes a qualquer gravidez e são perfeitamente evitáveis e tratáveis. Esse é um ponto que muitas vezes as pessoas, já ouvi, infelizmente, muitos médicos falam que a gestante vai ter problema. E, na verdade, não é a gestante. Não é a gestante. É porque, na verdade, qual é a intenção? É o aborto. Aí, se houver um bom acompanhamento pré-natal, o tratamento é a drenagem, evitando-se consequências de aumento desordenado do líquido amniótico. Caso não fosse assim, seria necessário defender o aborto nos casos de poliandrâmico idiopático, no qual as crianças são normais, aproximadamente 60% dos casos. No caso de gestantes diabéticas, gestões genelares e gestações de fetos macrossômicos e outras, né? A preocupação com a saúde materna, no caso, é uma hipocrisia, né? É hipócrita.
Trata-se de defesa do aborto eugênico, com uma tendência de desviar a atenção para o risco materno. Existe uma situação aqui que as fundações, o que eles têm, na verdade, é um objetivo: eugenia social. Isso é fato. Aconteceu isso na Alemanha, aconteceu isso na África do Sul. Isso, se a gente fazer vários relatos, a gente vai ver na América do Norte, onde está localizado a IPPF, que é a indústria do aborto. Ela está localizada nos bairros onde tem a maioria negra, é pobre, é latino e etc. Ou seja, em função de eugenia social. Então, muitas vezes a gente não consegue compreender isso. Vamos lá. Aqui tem alguns fatos, relatos, estatística da legalização. Né? Só para a gente ter uma ideia, eu vou rapidamente abordar. A legalização do aborto, a taxa de mortalidade materna e o número de abortos anuais. Existe um informe aqui, que no Observatório Regional da Mulher na América Latina e no Caribe, conclui através de comparações estatísticas que, de um modo geral, o que determina para diminuir as taxas de mortalidade materna é aumentar o número de pessoal qualificado que assiste uma mulher em processo de parto. Se a legalização do aborto diminuísse essas taxas, a Índia, onde o aborto é amplamente legalizado, não teria a maior cifra do planeta. Pois 1 de cada 4 mortes maternas em todo o mundo acontece na Índia. Então, existe muito essa questão, essa falácia de que o problema é o aborto, que está levando as mulheres a falecerem, ir ao óbito. Não é. Então, a gente precisa compreender isso. E vamos lá, mais um informe da Almac aponta que, depois de 20 anos de legalização, o número de abortos aumentou em 400% na Espanha, porque querem liberar o aborto no Brasil e falam que vai diminuir a taxa de mortandade das mulheres. Isso é mentira. As próprias estatísticas comprovam isso. Onde 1 em cada 6 gravidezes termina em aborto. E no Reino Unido, esse número aumentou em 272%. Por quê? Foi legalizado em 1967. E o índice cada vez vai aumentando lá. Por outro lado, observar que a evolução das taxas na Polônia, que durante décadas diminuiu abortos sem restrição. Em 93, o novo governo decidiu penalizá-lo. O estudo da Almac verificou que o número de abortos legais reduziu 99,8%. Porque nos casos de estupro, problemas com feto e risco de vida para a mãe ainda continua sendo permitido. E houve também uma diminuição em 73% da mortalidade materna, que passou de 15 para 10 mil nascidos vivos. Em 90, de 4 para 100 mil. Em 2000. Ou seja, o que se comprova com isso? Que se coloca, a própria ciência, as estatísticas comprovam que isso não é verdade, o que se fala por aí. Que se faz legalizar e vai diminuir a mortandade. Isso não é verdade. Aqui o caso da Polônia. Nós vemos lá, 1981, está aqui, nós tínhamos 133 mil. Aí, depois da penalização, em 93, a taxa diminuiu. Ou seja, a própria ciência e estatística comprova isso. Abortos nos Estados Unidos. A legalização foi em 1973. Tinha 615. Ele subiu para 900, quase 1 milhão. Depois 1.300.000. Foi 1 milhão, quase 1.320.000. Depois foi para 1.400.000. E aí continua hoje mais ou menos nesse patamar de 900 mil. Ou seja, o que se colocam que nós somos um país em que é subdesenvolvido, que nós precisamos modernizar e que precisa abrir. Ou seja, isso também não é a verdade, porque os próprios fatos comprovam isso.
aqui tem alguns relatos, né, fatídicos, né, que a gente vê o que acontece. Isso aqui é um abortamento com um remédio chamado Cytotec. Aqui nós vemos a mão do cirurgião, né? Na verdade, o médico. Placenta, né? Ou seja, 6 semanas de gestação, a criança já está formada. Né? Vamos lá. Eu não vou passar muitos detalhes. Nós temos quanto tempo ainda? Tem? Tá. Existe também um mercado clandestino. Infelizmente, muitas pessoas não sabem, mas existe um mercado clandestino de vendas de órgãos de fetos. A indústria do Reino Unido, principalmente lá no Reino Unido, eles fazem sabonete com o colágeno natural. Porque o colágeno sintético é mais caro e dos fetos é mais barato. E também eu tenho relatos, não está aqui, mas eu tenho relatos de que eles colocaram fetos abortados na caldeira para queimar, porque na caldeira a energia lá é base de óleo e custa muito, o custo é muito alto para os hospitais. O que eles fizeram? Pegaram os fetos que foram abortados e queimaram, incineraram as crianças. Então, ou seja, realmente é uma crueldade. E aqui tem uma tabela, é uma tabela do mercado negro, em que se vende partes e peças de um feto. Né? Tem uma parte aqui que é um cérebro completo, custa-se, no mercado negro, $999. Para fazer o quê? Pesquisa. E aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, aqui tem vários relatos dos profissionais mais adequados. Afeitos psicológicos, eu vou colocar um pouco mais para frente. Isso aqui é a Marcela, né? Muitas pessoas já sabem o fato dela, já conhecem o fato. Não vou entrar em muitos detalhes. Então, o que nós precisamos, na verdade, trabalhar é, principalmente, que o vereador colocou, uma questão da prevenção. A nossa igreja, ela trabalha com um conceito simples, muito eficiente, que na Uganda foi trabalhado isso. Muitas pessoas falam, mas André, isso é impossível no Brasil. Mas se a gente começar a trabalhar hoje isso, daqui a um tempo nós vamos colher frutos. Chama-se castidade. Mas André, isso é loucura para hoje, a nossa sociedade e tal. Eu concordo, é difícil, mas se você começar a trabalhar. Vocês lembram, um tempo atrás, onde a lei do trânsito se obrigava a colocar o cinto de segurança? Muita gente reclamava, levava multa, tal. Até então, que foi um processo natural, recorrente com o tempo. E se foi trabalhado que, hoje o que nós fazemos? Entramos no carro e já colocamos cinto. Por quê? Fumar também. Exatamente. Por quê? Porque, sabe, no caso, vamos colocar o fumo. Por quê? As consequências é o câncer. E aí o que acontece? Os nossos governos, vamos colocar a nível mundial, sabem que o custo, aí entra a questão do custo, né? Porque esquece a vida, né? Esse é o problema maior. O custo é o quê? O custo é maior para a saúde. Só que, se a gente trabalhar essa questão, o que nós precisamos realmente trabalhar, nós precisamos ir na verdade, não precisamos porque muitas vezes nós começamos a trabalhar na superficialidade, nós queremos resolver os problemas difíceis com soluções fáceis. Isso nunca vai dar certo. Em lugar nenhum. Problemas difíceis, soluções difíceis. Não tem como. Por que se acontece a gravidez? Porque não se é trabalhada a questão da castidade, no namoro correto, o que a igreja coloca. Mas, André, isso é antiquado. Eu volto a falar antiquado. Mas é o trabalho que tem que fazer ao longo do tempo. Eu, por exemplo, eu e minha esposa, o que nós fazemos? Nós vamos falar com jovens de várias comunidades,
falando sobre as sequelas do aborto, sequelas de um relacionamento em que se não se vive a castidade. Quais são as sequelas? Tem várias sequelas, e uma delas é o aborto. E eu falo também das sequelas desse aborto, para que eles possam entender o que é a beleza do caso da castidade. Se eles não praticam, é uma coisa, mas tem que saber, nós precisamos falar a verdade, que ao longo do tempo vai ser trabalhado isso. Então, é necessário que a gente não coloque panos para falar, não, vamos usar camisinha. A camisinha não funciona. O FDA, Food and Drug Administration, já falou. Tem relatos científicos, apenas é uma redução, em torno de 70% só. Por quê? A cabeça do vírus da AIDS, ele é 50 a 500 vezes menor que o espermatozoide. E como o condom, né, a camisinha, ela é elástica, ela tem plasticidade, o que acontece? Ele passa, porque ele é infinitamente, ele é de 50 a 500 vezes menor. Só que o que acontece? Não, vamos pela política da redução de danos. Se a gente trabalhasse realmente na verdade, sabe? Se a gente fosse honesto no que colocar a verdade, mas é difícil. Está aí a lei do trânsito. Se a gente não trabalhar isso, não vai adiantar nada tudo que nós estamos fazendo. Porque nós estamos dando aspirina para quem está com AIDS. Não vai resolver. Vai continuar doente. Então, se a gente não trabalhar essa questão do aborto, isso é sequelas de uma sociedade já doentia. Porque se coloca o quê? O sexo acima de tudo. Se a gente vai ver as nossas mídias, o que acontece? É pornografia. Você começa desde 5 horas da tarde, pornografia até 11 horas da noite. E esse é o próprio. E aí o que acontece? Nós sabemos que o homem, ele é muito capta visual, ele tem uma captação visual muito grande. E acontece? Inclusive eu falo isso nas palestras. É fácil, vai ser difícil conter um namoro santo. Por quê? Porque já a mídia, aí tem outdoor, tem tudo. E é o quê? É por isso que a nossa sociedade está assim. Então, é preciso trabalhar alguns conceitos difíceis. É difícil? É. Mas é necessário que a gente comece a trabalhar pela verdade. Se a gente começar a colocar panos quentes para resolver o problema, não vai resolver. E aí eu faço um apelo para vocês. Inclusive para a comissão. Trabalhem as escolas. Porque é preciso parar de pescar no aquário. Nas nossas comunidades, muitos jovens já sabem. Apesar de acontecer também, né? Mas é preciso trabalhar nas escolas isso. É preciso que a pastoral da educação, é preciso que, junto que a todo o trabalho do governo, tal, etc., trabalhe o quê? A educação, falando das sequelas. Nós temos o livre-arbítrio. A pessoa sabendo das sequelas, ela vai tomar a decisão dela. Por exemplo, nós abordamos essas gestantes que querem abortar muitas vezes. Nós explicamos todo esse detalhe. Ela é livre para decidir. Mas se ela precisar, nós estamos aqui para acolher. E esse é o ponto. E aí eu queria deixar meu e-mail, caso vocês sabem de alguma gestante que quer abortar, para a gente poder conversar com ela, vamos expô-la de que ela é livre, mas ela precisa entender o que ela está fazendo, principalmente com ela mesma, não só a criança. Porque a criança, vamos falar assim, teologicamente, vai para o céu, mas ela vai ficar no inferno. Literalmente vai ficar no inferno, principalmente nas sequelas psicológicas. E aí, se ela for católica ainda, se ela não se confessar, infelizmente, não tem como. A gente sabe para onde que ela vai. Porque é um crime. É um crime. E contra ela mesma. E esse direito de decidir por ela mesma, nós estamos simplesmente fazer com que as pessoas vão fazer o que desejam fazer sem saber das suas sequelas, sem saber das consequências. É necessário que a gente seja aberto, caridoso, trabalhar a caridade, acolher, porque elas, muitas vezes, são vítimas de um processo.
eu acolho, converso muito com elas, com elas, e muitas vezes o maior problema é falta de acolhimento, principalmente de toda a sociedade em geral. Mas nós, aí eu falo como igreja católica, né? Nós precisamos fazer esse trabalho em uma larga escala. Esse trabalho maravilhoso que a Câmara Municipal deu abertura, agradeço a vocês, agradeço a comissão de estar fazendo isso, a Dom Bosco também, de estar aqui presente conosco aqui, fazendo essa... só a figura do senhor estar aqui mostra que estamos preocupados, precisamos trabalhar. Vai ter problema, o problema é difícil? Ninguém está falando que não é. Só que nós precisamos arregaçar a mão e simplesmente o quê? Mostrar a verdade. Quem é a verdade? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Boa noite a todos. Muito obrigado pela atenção. E eu vou deixar meu e-mail para vocês, caso há uma necessidade. Estarei à disposição para fazer palestras em escolas, em comunidades, em paróquias, quer que seja. Ok? Para ajudá-los. Obrigada, André. Foi uma ótima palestra. Nós vamos abrir agora essa parte da audiência para perguntas. Eu preciso saber aqui dos funcionários se tem pergunta. Não? Tá. Eu vou agradecer aqui, eu estava conversando com a Bel Panaro, e ela faz questão de agradecer aos membros da comissão. Então, eu quero agradecer aqui, nomear o Dr. Edson Campos, a doutora Maria Alice, a senhora Tânia Coelho, o Fernando Seminarista, Renato Lobo, Renato Frater, e o pastor José Ailton, o padre José Ailton, a pastora Vera. E espero ter conseguido ler certinho o nome de todo mundo. A Cida Diniz, a culpa não é minha de esquecer os nomes. Foi realmente uma ótima palestra. É a segunda vez que eu estou à frente da presidência da comissão e presido essa audiência pública. O ano passado, a maior fala foi realmente sobre em caso de estupro. Então, eu acho que isso, para esclarecer para a população, é muito importante. Realmente não é fácil, mas Deus mesmo falou que não era fácil, né? Então, ele falou, ele venceu o mundo e deu condições para nós vencermos também. Então, eu quero realmente agradecer a presença de todos. Eu agradeço em nome do senhor André Miciara, a palestra e a participação de todos aqui. Eu informo que essa audiência pública foi transmitida ao vivo pela TV Câmara e, para assistir às reprises, pode consultar a programação no site www.osasco.sp.leg.br. Eu agradeço ao público presente, à imprensa e quem está nos assistindo. Eu vou passar a palavra para a Bel Panaro para ela fazer a finalização e assim a gente conseguir encerrar a audiência. Não tem nenhuma pergunta, então? Não. É uma pena, né? Que nós gostaríamos de estar discutindo um pouco mais, né? Eu achei que a palestra sua, André, foi bastante profunda, né? Então, eu acho que acho que contemplou, né, todos que ouviram. Acho que ou assustou, né, porque não tem nenhuma pergunta, diferente do ano passado, que tinha tantas, né, vereadora Karen? Bom, eu quero agradecer imensamente a todos os seminaristas aqui presentes, né, na pessoa do Rogério, do meu amigo Rogério, que logo, logo será diácono, né, Rogério?
Parabéns pela sua vinda. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui nesta noite, que vieram. 2, né? O Rogério e o Marcelo, que bacana, que bom. Também o meu querido amigo seminarista Carlos, que também foi da minha paróquia. Muitíssimo obrigada pela presença aqui. E, para finalizar, eu quero pedir perdão à minha vice-coordenadora, Cida, que eu esqueci de colocar o nome aqui, desculpa, Cida, que são muitas emoções, né? Quero agradecer todos também da comissão que não puderam estar aqui presentes, né? Por exemplo, a Mari, que é nossa assistente social, a doutora Cássia, que é nossa psicóloga, a Adriana, que também é nossa jornalista, que está viajando, a Marta Linda, que é a nossa teóloga, a Maria Lúcia, que também é nossa teóloga, enfim, a Meliana, que também é assistente social, mas que cada uma está com problema, né, de saúde na família e que não pôde estar aqui presente. Mas eu agradeço imensamente a presença de todas e de todas que compõem esta nossa pequena, grande comissão, que também, André, se coloca à disposição de todo o poder público para estarmos indo nas escolas, para estarmos indo nas entidades sociais, nas diversas comunidades, para levarmos um pouco do nosso conhecimento sobre a questão da vida como um todo, né? Não só da questão do aborto, mas também da questão da eutanásia, né? Que também é muito triste. Enfim, de tudo que perpassa pela ética da vida, pela bioética. E quero apresentar aqui para vocês, antes de estar finalizando, o tamanho que cada um dos senhores e das senhoras foram, né, quando tinha exatamente 12 semanas, ou melhor, 3 meses de concebidos. Então, eu apresento para vocês o pequeno nascituro, que é uma réplica idêntica de 3 meses, desse tamanho. 3 meses. Você de casa que está nos assistindo, você foi deste tamanho. E você teve a oportunidade, né, de se desenvolver e ser o que você é hoje. E ser o que você é hoje. Então, agradeçamos a Deus pelo presente que Deus nos deu, que é a vida. Que nós possamos, né, fazermos uma grande rede de defensores da vida. Que nós possamos, André, que é o presidente do Conselho Municipal de Saúde deste município, que nós possamos fazer uma grande rede, né, de combate a tudo que destrói a vida, a tudo que faz com que o ser humano perca a sua dignidade. Que nós possamos juntos, quer seja com o poder público, quer seja com a sociedade civil como um todo, né, com as igrejas, quer seja católica, quer seja evangélicas, quer seja as uniões das sociedades espíritas, que nós possamos fazer uma grande unidade de combate a tudo aquilo que vai contra a vida humana. Que nós defendamos sempre a dignidade do ser humano. Porque é para isto que nós estamos aqui nesta mesa. É para isto que nós estamos aqui dando a nossa cara a tapa. Porque nós somos sabedores que muitos, né, tem muitos que são contrários a esta nossa causa. Mas nós jamais arredaremos o pé, porque nós sabemos aonde nós queremos chegar. E aonde é que nós queremos chegar? É fazer com que neste país exista, de fato, um estatuto que defenda plenamente, né, que dê toda a garantia dos direitos deste ser
que deve ser considerado, sim, um ser humano desde a sua concepção. É por isso que nós estamos aqui. E eu creio que, juntamente com todos esses demais irmãos de outras denominações religiosas, ou mesmo que não tenham denominações religiosas, mas que têm, né, centrado na sua cabeça que a vida é um dom de Deus e que somente Ele tem o direito de tirá-la. E que juntos nós vamos conseguir fazer com que todos tenham vida e vida plenamente, assim como Jesus nos diz claramente no capítulo 10 de João, versículo 10. Eu fico muito emocionada, mas para finalizar, eu quero dizer a você, mulher, que um dia praticou isto, que nós não te condenamos. Nós estamos aqui enquanto Comissão Diocesana de Bioética em Defesa da Vida para te acolher. Porque nós temos um projeto que nós ainda, Dom João Bosco, nós ainda não tivemos condições e infraestrutura suficiente para colocar em prática. É o chamado Projeto Raquel. Este projeto que é para o acolhimento a essas mulheres, a essas coitadas dessas mulheres que um dia praticaram este crime. Nós queremos também te acolher. Então, nós estamos nos organizando para te acolher mais plenamente. E eu creio que, conjuntamente, poder público e a nossa igreja, Dom João, com a vinda do Senhor para cá, nós vamos conseguir que esta comissão consiga a estrutura necessária para a implantação deste projeto tão lindo que é o Projeto Raquel. Né, Cida Diniz? É este o nosso sonho? Então, vamos à luta. Muitíssimo obrigada. Uma boa noite a todos e estamos à disposição de vocês, de braços abertos. Obrigada, Bel. O senhor André Miciara pediu novamente a palavra, mas antes eu queria só mencionar, aqui no estado de São Paulo tem um decreto desde 1991, onde o governo está autorizado a criar a Delegacia da Criança e do Adolescente. E não tem a Delegacia da Criança e do Adolescente aqui no município de Osasco e nem na região. Onde essas crianças e onde até mesmo nascituro poderia ser levado para lá o crime, né? Uma investigação, profissionais capacitados para isso. Então, eu estou aqui falando que eu estou mandando um ofício para o governador, para a Secretaria de Segurança Pública, e peço a colaboração e a ajuda de todos vocês, porque essa não é uma luta fácil também. A gente trazer uma delegacia especializada em salvar vidas não é fácil. Então, eu já deixo aqui o meu pedido, o meu apelo, para que essa vereadora não esteja sozinha nessa batalha, e sim com a ajuda de todos vocês. E aí eu já passo também até a palavra para o André Miciara, que quer fazer as considerações finais. Vereadora Karen, só um adendo. Eu quero dizer que o Conselho Municipal de Assistência Social, na sua última conferência municipal, neste município, o ano passado, aprovou uma moção de repúdio ao governo do Estado por não ter ainda implantado essas delegacias da criança e do adolescente em toda a nossa região, inclusive na nossa cidade, que não tem, ok? Então, você tem o nosso apoio. Tem um recado ali, ó, convidar para participar da comissão. Quem quiser também está disponível, viu? Vocês querem lutar pela vida? Tem a comissão... É de bioética também, não? Comissão de Bioética em Defesa da Vida da Diocese de Osasco. Aproveitem pela essa luta. E também queria aproveitar também, existe um abaixo-assinado pela aprovação do Estatuto do Nascituro. Caso vocês queiram nos ajudar nesse processo, seja muito bem-vinda a sua assinatura, a sua adesão a esse projeto tão belo. E aí eu faço um desafio à cidade de Osasco,
à Igreja de Osasco, que vocês possam, em conjunto, cristãos, não cristãos, formar um local onde possa se acolher essas gestantes, onde nós possamos trabalhar o lado afetivo, emocional, psicológico, todo médico, jurídico, etc. Por quê? Tem-se muito colocado que a igreja não se faz nada, não se tem nada, e aí eu já vi isso no programa, se coloca isso, mas é importante que se comece, de alguma forma, a união dessas igrejas, porque, quer queira, quer não, nosso juízo particular, Deus vai perguntar: o que você fez, meu filho? O que você fez, minha filha? É preciso a gente sair dos nossos mundos, criarmos barreiras em vez de pontes e começarmos a arregaçar a manga para salvar esse planeta da destruição dele. Porque se a gente for lá com taxa zero, negativa, de natalidade, quem viverá? Quem sobrará para contar a história? Então, se formem, trabalhem nesse sentido. Eu vou rezar não só pela comissão, mas por Osasco, por ter essa abertura. Agradeço o empenho de vocês, da Semana Vida, de toda a igreja, para que vocês possam estar unidos. Agora, muitas vezes, sem aquelas diferenças que nós muitas vezes temos entre nós, é preciso nos unirmos, que unidos somos mais fortes e somos mais que vencedores. Bom, gente, como faltam 6 minutos para finalizarmos, eu pedi novamente a palavra, porque eu quero agradecer a vereadora Karen Gaspar, ofertando uma camiseta da nossa 4ª Semana Diocesana de Bioética em Defesa da Vida, assim como eu quero também ofertar de presente, né, para o nosso vereador Aloísio Pinheiro e para o nosso palestrante, André Miciara, que veio de Campinas. Muito obrigada, viu, André, pela sua presença aqui conosco. A vereadora recebe. O Dom João não vai receber, porque ele já recebeu, né? Eu já tive o prazer de entregar para ele na sexta-feira passada, né? Então, eu só trouxe essas 3. E os demais que quiserem, né, a camiseta, nós vamos estar entregando. Nós vamos estar... a camiseta da caminhada, né, da 2ª caminhada em defesa da vida, que nós vamos estar entregando na Praça Duque de Caxias, a partir das 8 horas da manhã, no dia 11. E, para finalizar, eu peço todas aquelas mulheres que se sentirem angustiadas com uma gravidez indesejada, por favor, venha falar conosco, nos procure, né? Ficamos no Centro Pastoral da Catedral Santo Antônio, nos fundos da Catedral Santo Antônio. Então, é só nos procurar que nós teremos o maior prazer de atendê-los. E, como eu disse no início, estamos no Shopping Osasco Plaza, que é nosso parceiro, fazendo workshop. Lá estamos com várias atividades, inclusive vendendo ingressos do teatro, da peça Desabafo, a realidade da vida, aonde você vai poder prestigiar o nosso querido amigo Renato Frater e toda todos os demais atores da Frater Querigma. Muitíssimo obrigada, muito boa noite, e vamos aos finalmente, né, vereadora? Desculpa. Obrigada, Bel. Então, agora, realmente, para finalizar, eu agradeço aos funcionários da Câmara Municipal que organizaram e trabalharam nessa audiência pública. Boa noite a todos, a audiência está encerrada. Obrigada. Muito obrigada.